depois que minha namorada faliu. Você só pode morar no porão com ele. Mas você, que estava acostumada com mansões, não se conformava em ter uma vida difícil com ele. Todos os dias, você o xingava de inútil. E ainda queria vendê-lo por dinheiro. Mais tarde, você descobriu que sua namorada era, na verdade, a princesa perdida da elite da capital. A primeira coisa que a princesa fez ao ser encontrada pela família foi jogar você, o namorado cruel, num buraco na montanha para alimentar porcos. Você acabou morrendo fedendo no chiqueiro. Você não quer alimentar porcos, mas também não quer morrer no mau cheiro. Porém, nesta fase, você já xingou o protagonista masculino falido por meses. A pontuação de afeição está totalmente no máximo. Você está andando em círculos pela sala, desesperado. O que fazer? O que fazer? Por que o dia da minha morte chegou tão rápido? A maçaneta da porta do quarto de repente girou uma volta. A mulher que foi para a empresa trabalhar voltou. Ele franziu a testa, parecendo um pouco confuso. Ele estava negociando com você. Caio, primeiro vou comprar um durian comum para você. Está bem? Você levantou a cabeça e ficou totalmente atordoado. A mulher tem 1,80 m de altura. Lábios finos e olhos alongados. Olhos alongados e frios transmitiam uma aura de severidade. Ele pensou que você ainda estava com raiva. Apresse-se para explicar que um Durian Musan King custa 600 yuans. Ele quer juntar dinheiro para mudar para uma casa melhor. Só Deus sabe como ele se mata no trabalho todos os dias. E à noite ainda trabalha como caixa no supermercado. Mas ele nem sequer gasta dinheiro com comida. Como você consegue continuar xingando? Você rapidamente muda de ideia. Eu não quero mais comer durian. Eu quero comer morangos. Lívia Rocha ficou atonita. Ele lembra que você nunca gostou de morangos. Você teve que dizer que queria mudar de sabor. Ele ficou em silêncio por um momento e concordou. Mas o que você não sabe é... Assim que a mulher fechou a porta, seu corpo se apoiou contra a porta. Seus olhos estavam cheios de vigilância e exame. Um pensamento explodiu em sua mente. Ela de repente parou de reclamar. Será que finalmente se cansou? Ela vai abandoná-lo de vez? Ao anoitecer, Lívia Rocha praticamente correu de volta. Ele entrou com as frutas na mão e foi direto para o seu quarto. Mas quando abriu a porta, o quarto estava vazio. Sua respiração parou por um instante. Ele se apoiou fraco no batente da porta. Seu único apoio. Até aquela pequena luz se apagou. No momento em que era consumido pelo desespero, sua voz soou inesperadamente atrás dele. Lívia Rocha, terminei de lavar as roupas. Vá tomar banho rápido. O corpo de Lívia Rocha ficou rígido. Ela se virou com os olhos cheios de incredulidade. Você não foi embora? Você mostrou expressão de confusão. Ir embora? Para onde? Hoje não trabalho. Ele parecia ter tirado um peso enorme dos ombros. Ele se virou para deixar você entrar e pendurar as roupas. Mas assim que se virou, seu olhar caiu sobre a mesa. Lá estava um enorme durião e uma caixa de morangos vermelhos. A marca na embalagem era bem visível. Era aquele durião Musan King de 600 reais. Ele já estava tão pobre que morava no porão. Como ainda se importava em comprar frutas tão caras para você? Você engoliu a saliva com dificuldade e questionou. Não combinamos só comprar morangos? E o aluguel, não vai pagar? Lívia Rocha disse calmamente. Sem problemas. Só preciso trabalhar mais 2 horas por dia e recupero o dinheiro. Ao ouvir isso, seu coração deu um sobressalto. Ontem à noite ele já havia dormido 2 horas a menos por causa da sua bronca. Hoje teria que se matar de trabalhar por causa do durião. Você olhou para as costas dele saindo. Aquela mulher que antes era arrogante agora estava curvada pelo peso da vida. Você rangeu os dentes, pegou o durião da mesa e correu de volta para a fruteira. Implorou ao dono. Foi minha namorada que comprou isso. Dá para devolver o dinheiro? Nós realmente não conseguimos pagar o aluguel. Depois de muito insistir, o dono acabou te devolvendo 580 reais. Com o dinheiro na mão, ao passar por uma papelaria, de repente uma ideia brilhou na sua cabeça. Você era da faculdade de artes. Podia muito bem vender desenhos debaixo da ponte para ganhar dinheiro. Sair logo deste lugar maldito. Quanto a largar Lívia Rocha e seguir sozinho. Você nem sequer pensou nisso. Afinal, abandonar a protagonista também era caminho para a morte. Você precisava sobreviver até se encontrar com o protagonista masculino e poder sair de cena em segurança. Às 2 da madrugada, Lívia Rocha arrastou-se para casa exausta. No entanto, no momento em que ela abriu a porta, ele ficou completamente paralisado. Sobre a mesa, uma pequena luz noturna amarelada estava acesa. Debaixo da luz, havia um bilhete e uma pilha de dinheiro. Ele ergueu levemente as sobrancelhas e estendeu a mão para pegar o bilhete. Lívia Rocha. Já disse que não como, mas você ainda comprou.
Eu devolvi 7.580. Usei um pouco para comprar a prancheta. O dinheiro restante está aqui. Da próxima vez, não pode gastar dinheiro à toa. Você imitou deliberadamente o tom dominante do dono original. Mas a última frase parece exatamente um Golden Retriever grande com o rabo pisado, resmungando. Não tem nenhum poder de intimidação. Você pensou um pouco e acrescentou outra frase no final do bilhete. Ah, sim. De agora em diante, não pode voltar para casa muito tarde. Precisa estar em casa antes das 10 horas. Lívia Rocha de repente sentiu que era bom que fosse você quem ficasse ao lado dele. Qualquer outro homem provavelmente já teria fugido. Ele apagou a luz noturna. Silenciosamente, deitou-se ao seu lado. Na manhã seguinte, você estava concentrado pintando no quarto. Lívia Rocha estava ocupada na cozinha. O aroma intenso da comida se espalhou por toda a casa. Deixou sua barriga tão faminta que começou a protestar. Quem diria que a princesa que nunca precisou sujar as mãos seria forçada por você a se tornar uma chefe de cozinha completa? Tenho que admitir. Gêmeos são os melhores em tudo o que fazem. Você segurou o pincel e entrou na cozinha. O que a Lívia Rocha está cozinhando de gostoso? Ela colocou um prato de arroz frito na sua frente. Prova para ver como está. Você pegou uma colherada e colocou na boca, seus olhos brilharam na hora. Que delícia, Lívia Rocha! Com essa habilidade, você poderia ser chefe de um hotel 5 estrelas. Mas quem diria, ao ouvir isso, Lívia Rocha franziu a testa de repente. E perguntou, friamente. Antes você reclamava que minha comida era ruim. Seu coração deu um pulo, você se apressou em explicar. Quis dizer que comparado ao chefe da mansão antiga, faltava um pouco. Mas agora seu nível está divino. No entanto, Lívia Rocha claramente não é fácil de enganar. Seu olhar afiado fixou-se em você. Você está muito estranho nestes 2 dias. O tom da sua voz. Ela falou até a metade e ficou desconfortável. Seu coração subiu até a garganta. Estava prestes a ser descoberto. Você simplesmente jogou o prato na mesa. Com as mãos na cintura. Dou-te 2 elogios e ainda não está contente. É preciso eu xingar-te todos os dias para te sentires bem? Lívia Rocha olhou para você, sem qualquer semblante ameaçador. Parecia um gato com o rabo pisado. Não é necessário. Ele franziu o senho e, surpreendentemente, baixou a cabeça primeiro. Não é necessário. Depois de comer, Lívia Rocha foi obedientemente lavar a louça na cozinha. Quando saiu, viu-te a mexer nos rolos de pintura. Ela achou que estavas só a brincar sem nada para fazer. Ao sair, disse de forma casual, vou trabalhar. Você respondeu sem levantar a cabeça. Está bem. Vejo-te às 10 da noite. Nova regra em casa, não pode voltar tarde. Você respondeu sem levantar a cabeça. Lívia Rocha hesitou nos passos. Ele lembrou-se das palavras no bilhete e assentiu em silêncio. Mal ele pôs o pé fora de casa. Tu pegaste no cavalete e escapuliste logo atrás. Escolheste de propósito uma passagem subterrânea fresca. Montaste o cavalete ao lado da banca de melancias. Numa folha de cartão, escreveste com letras garrafais. Desenho a carvão, 10 minutos, 10 yuan. Um casal de namorados que passava foi logo atraído. A rapariga perguntou curiosa. Desenhar 2 pessoas, como se cobra? Sorriste com os olhos em forma de lua crescente. Primeiro cliente do dia, ainda são 10 yuan. 20 minutos depois. O casal foi embora satisfeito com o desenho. Você olhou para os 10 yuan que entraram no telemóvel. Quase levantaste voo de tanta emoção. O vendedor de melancias ao lado ofereceu-te um banquinho, rindo. Rapaz, é a primeira vez que montas banca, não é? Aceitaste o banquinho com um sorriso tímido. Seu olho é mesmo afiado, tio. Até trouxe só um banco. O vendedor de melancias observou-te e perguntou, ainda está na escola? Hesitaste um instante e balançaste a cabeça. Não. Só desenho por diversão. Não posso revelar a minha verdadeira identidade. Quanto mais o tio das melancias olhava para o seu desenho, mais se admirava. Desenhas tão realista que parece uma fotografia. Você sorriu levemente. Talvez eu tenha um talento natural. Às 9 da manhã, horário de pico dos trabalhadores. Sua barraca é rápida e barata. Logo conseguiu 2 reservas para amanhã. Você concordou com a cabeça, mas ficou desconfiado por dentro. Com medo de que amanhã alguém lhe desse um bolo. Foi então que Lívia Rocha passou por aquele túnel subterrâneo. Ela te viu num relance. No segundo seguinte, um menino que acabará de sair da escola arrancou o desenho das suas mãos de repente. Você, nervoso, levantou-se de um salto. Ei, meu desenho! Não vou te dar! O menino pegou o papel e saiu correndo. Em um instante, já estava longe. A mãe dele, porém, só olhava para o celular.
sem se importar com o próprio filho. Mas, quando o menino chegou ao fim do túnel, bateu de cara numa parede humana. Lívia Rocha, como uma estátua de gelo, bloqueou seu caminho. Ela entreabriu os lábios vermelhos, e sua voz soou fria como gelo. Quem está mexendo com os meus? O menino, assustado, começou a chorar. Mamãe, tem um dinossauro. O dinossauro vai me comer. Quando você chegou correndo, ouviu exatamente isso. Dinossauro? Ha ha ha. Você achou graça na hora. Dinossauro, ha ha. Da perspectiva do garoto, Lívia Rocha realmente parecia alta como um dinossauro. Mas Lívia Rocha não estava com vontade de brincar. E estendeu a mão diretamente para o menino. O menino ficou apavorado. E devolveu o desenho imediatamente. Com lágrimas nos olhos, pediu desculpas. Desculpa. Só então Lívia Rocha lhe devolveu o desenho. Perguntou, como quem não quer nada. O que você está fazendo aqui? Você deu uma risada sem graça. Montando uma barraca para vender desenhos e ganhar dinheiro. Ao terminar, você se virou e correu de volta para a barraca. E continuou a fazer um retrato para uma senhora idosa. Lívia Rocha ficou por perto, observando você em silêncio. Você baixou a cabeça e desenhou, os movimentos fluidos. Cada traço era confiante e decidido, sem hesitação. Ao terminar, a senhora lhe deu R$ 10. E elogiou, satisfeita, dizendo que você a tinha deixado mais jovem uns 10 anos. Você respondeu, sorrindo, é que a senhora é jovem por natureza. Depois que a velhinha foi embora rindo, você estava prestes a guardar a barraca. Um par de pernas longas apareceu na sua frente de novo. Sem levantar a cabeça, você abraçou os desenhos. R$ 10 cada, 10 minutos. Antes de terminar a frase, você ergueu a cabeça de repente. Lívia Rocha, por que você ainda não foi embora? Se soubesse que Lívia Rocha trabalhava por perto, nunca teria vindo vender aqui, nem morto. Lívia Rocha olhou para você de cima, com a voz calma. Vou buscar comida para um colega do outro lado da ponte. O olhar dela caiu sobre sua prancheta. Você sabe fazer isso? Seu cérebro funcionou a mil. Imediatamente, você assumiu a postura do namorado cruel. Opa, não esperava, né? Eu sou muito bom nisso. Consigo ganhar meu próprio dinheiro. O olhar de Lívia Rocha era profundo, sem fundo, fazendo você sentir um arrepio no coração. Você se levantou depressa e continuou sua encenação. Hoje ganhei R$ 40. Amanhã já tenho a agenda lotada. Diferente de você, que não serve para nada. No final, sua voz ficou tão baixa que você sentiu culpa. Mas, para sua surpresa, Lívia Rocha ouviu tudo sem qualquer reação. Apenas murmurou um indiferente. Ela entreabriu os lábios vermelhos e perguntou, o que você quer? Você ficou atônito. Só então lembrou que tinha acabado de dizer que queria ganhar dinheiro para comprar algo. Revirou a mente até finalmente lembrar daquela frase clássica. Prefiro chorar dentro de um BMW do que sorrir na garupa da sua bicicleta. Lívia Rocha ficou em silêncio por um longo tempo, e respondeu apenas 3 palavras. Entendi. Dito isso, ela se virou e foi embora. Você olhou para as costas dela se afastando, com o coração apertado. Dessa vez, ela com certeza ficou muito brava. Mas não demorou muito, e Lívia Rocha voltou. Sem dizer uma palavra, deixou uma marmita para você. Quando abriu a marmita, você ficou pasmo na hora. 3 carnes e um vegetal. A comida da empresa está tão boa assim agora? O Sr. Wang, da barraca de melancias ao lado, riu e te desmascarou. Ela comprou isso separadamente para você. Vi que ela estava carregando só marmitas de vegetais. Enquanto mastigava um pão, o velho perguntou. Essa garotinha era tão boa para você. Como você pôde falar daquele jeito? Você suspirou profundamente. Cara, eu sei que fui um idiota, claramente. Depois de fechar a barraca, você foi direto trabalhar no supermercado, trabalhando como carregador. Às 9 da noite, ao sair do trabalho, você se sentou à mesa para pintar. Foi então que a fechadura da porta fez um clique. Lívia Rocha voltou. Sua mente ficou em branco. Só então você lembrou que foi você quem impôs a regra de ele chegar em casa antes das 10. Como já são 10 horas tão rápido? Você deixou escapar. Assim que as palavras saíram, você quis se dar um tapa. Soava como se você estivesse reclamando que ele voltou cedo demais. Mas Lívia Rocha apenas disse, calmamente. Vou tomar banho primeiro. Continue pintando. Ele não tinha dinheiro para comprar um celular. E todo o salário era entregue a você. O único entretenimento dele era pegar livros emprestados na biblioteca. Você achou o clima meio estranho e puxou o assunto. Que livro você está lendo? Lívia Rocha nem levantou a cabeça e soltou 5 palavras. O Manual do Pobre Charlie.
Você ficou paralisado na hora. Fudeu. Essa patricinha ficou tão irritada com você que começou a estudar jeitos de ficar rica. Você, constrangido, subiu na cama. Ficou calculando em silêncio as economias de casa. Lívia Rocha disse que o aluguel estava perto de vencer. Assim que transferiu o aluguel para o proprietário, você voltaria a ficar sem um tostão. Saldo, 0,89 yuan. Mas Lívia Rocha largou o livro e te encarou com um olhar penetrante. Sua técnica de pintura é muito boa. Quando você aprendeu? Você tapou o celular e respondeu com outra pergunta. Ainda não te perguntei. Como você, recém-formado, conseguiu montar uma empresa de 30 bilhões? O tom dele era calmo. Eu sou formado em finanças. Você ficou sem resposta. Então por que seus colegas não são tão bons quanto você? Lívia Rocha ergueu levemente a sobrancelha. Eles também não faliram tão completamente quanto eu. Aí você ficou totalmente sem palavras. A falência dele foi realmente terrível. Foi proibido de gastar muito. Todos os gastos, transferências e contas bancárias foram congelados. O salário só pode ser depositado na sua conta. Se não, assim que chegar, vai sumir. Seu coração amoleceu e você a consolou de forma hesitante. Sua vida ainda é longa. Com certeza você vai se reerguer no futuro. Você o vê com o rosto cansado. Lembrando que ele passou por aqui ao meio-dia, então perguntou. Você trabalha perto daqui? Lívia Rocha balançou a cabeça. Não tão perto. São 3 quilômetros andando para casa. 3 quilômetros. Você franze a testa. Que tal eu comprar uma bicicleta para você? Você franze a testa. Assim que as palavras saíram, a expressão de Lívia Rocha mudou instantaneamente. Ela fixou o olhar em você sem dizer uma palavra. Você sabe que ela se lembrou das suas palavras. Prefiro chorar dentro de um BMW do que sorrir na garupa de uma bicicleta. No segundo seguinte, ela jogou o livro de lado, levantou-se e apagou a luz. O quarto inteiro mergulhou na escuridão. Você pergunta em voz baixa. Você ainda não me respondeu. Amanhã vou escolher uma bicicleta para você. Na escuridão, a voz de Lívia Rocha era fria como gelo. Amanhã é dia de pagar o aluguel? Tá, depois de pagar o aluguel, eu desenho um pouco mais. Este mês com certeza vou comprar para você. Mas ele apenas soltou algumas palavras friamente. Não precisa. Dormir. No dia seguinte, você estava tão pobre que não conseguia nem comprar uma bicicleta. Mas mesmo assim você saiu carregando a prancheta. Uma manhã inteira trabalhando duro, ganhando raivosamente 60 yuans. Quando estava prestes a fechar a barraca, uma linda garota com cabelo rosa apareceu de repente. Quando ela sorria, mostrava 2 dentes caninos pequenos. Você pode fazer um desenho para mim? Você balançou a cabeça com pesar. Tenho algo para fazer à tarde. Que tal amanhã? A linda de cabelo rosa assentiu sorrindo. Então amanhã serei seu primeiro cliente. Ela estendeu a mão para você. Meu nome é Bianca Neves. Sou do 3º ano da Academia de Artes ao lado. Você ficou tão surpreso que quase caiu o queixo. Você é da Academia de Artes? Então por que você quer que eu desenhe? Bianca Neves piscou para você. Uma voz tão suave que parece derreter. Gostei do seu estilo de desenho. Ele não só te elogiou, como também te ajudou a arrumar a prancheta. O reconhecimento de um aluno da Academia Central de Artes te deixou lisonjeado. Vocês dois se entenderam tão bem que conversaram animadamente. Mas nenhum de vocês imaginou que, do outro lado do corredor subterrâneo, uma mulher estava encarando vocês fixamente. Seus lábios vermelhos estavam franzidos, as sobrancelhas cerradas. A laranja em sua mão foi espremida até o suco escorrer. Você viu Lívia Rocha pegar aquela laranja amassada e jogá-la com força no lixo. Ela estava realmente muito estranha hoje. Assim que voltou, começou a revirar gavetas e armários, fazendo tanto barulho que você não conseguiu se concentrar na pintura. Você não resistiu e perguntou. O que você está procurando? Lívia Rocha te encarou com olhos tão escuros quanto tinta e disse. Vou lavar todas as roupas do armário, para não mofarem. Mas mal tinha saído, e já te chamou do banheiro. Caio Fernandes. Você perdeu a paciência e jogou o pincel no chão. O que foi agora? Minha querida senhorita Liu? Lívia Rocha, no entanto, subiu na cama em silêncio. Pegou um livro e fingiu ler. Agora era sua vez de ficar irritado. Você olhou no relógio, já era 11 horas. Você tinha desenhado 7 ilustrações. Tudo por causa dela. Você foi furioso até ela e bateu no livro que cobria seu rosto. Chega de ler. Os olhos escuros de Lívia Rocha eram profundos como um abismo, e ela disse em tom grave. Então não leio. Você não desistiu. O que há de errado com você hoje? Teve um ataque de hiperatividade? Mas ela simplesmente não falava. Seus olhos fixos nos seus lábios.
Você se aproximou mais dela. Fala. Por que está fazendo de muda? Seu hálito quente roçou o rosto dela. A respiração dela ficou ofegante. Quando você pensou que ela ia surtar de raiva e estava prestes a recuar, Lívia Rocha de repente falou. Continue pintando. Vou comprar uma garrafa de água. Assim que ele terminou de falar, puxou o cobertor e saiu da cama. Em segundos, já tinha saído do quarto. Você achou aquilo meio estranho. No meio da noite. Sair de repente só para comprar água? Sem entender, desistiu de pensar nisso. Continuou a se concentrar no seu desenho. Afinal, o mais importante é ganhar dinheiro, não é? Mal tinha feito alguns traços, quando, sem explicação, uma gota d'água caiu no papel. Ergueu o olhar para o teto e viu uma fileira de gotas brilhantes penduradas lá em cima. Droga! É o vizinho de cima, está vazando. Você, apressado, guardou o papel de desenho. Correu ao banheiro, pegou uma bacia e colocou-a na mesa para parar a água. Calçou os sapatos e subiu correndo as escadas para bater a porta do vizinho. Enquanto batia, gritava. Tem alguém aí? O seu apartamento está vazando. Bateu a porta por um bom tempo. Até o vizinho do lado acordou com o barulho. Mas o morador de cima não deu sinais de vida. O vizinho pôs a cabeça para fora e disse. Parece que este apartamento está vazio há alguns dias. É melhor ligar para a administração do prédio e pedir para virem ver. Certo. Você rapidamente pegou o celular e ligou para a administração. Falou ao telefone. Olá, sou o morador do B101. O apartamento de cima está vazando. Mas parece que não tem ninguém lá. Vocês podem mandar alguém para verificar? A atendente, bocejando, perguntou. Quanta água está vazando? Você estava muito ansioso por dentro. No começo era só um gotejamento. Mas agora está aumentando cada vez mais. Acho que o cano do andar de cima deve ter estourado. Se continuar assim, o apartamento vai ficar todo inundado. O tom da administração continuou indiferente. Está bem. Vou ligar para o morador de cima e perguntar sobre a situação. Você respondeu com um ok. Desligou o telefone e desceu correndo as escadas. Quando voltou para casa, viu que o vazamento tinha piorado. A água até começava a se espalhar pelo chão. Não teve escolha senão pegar outra bacia no banheiro para parar a água. Já faziam 20 minutos desde a ligação para a administração, e nada. Você teve que ligar de novo para perguntar. Você conseguiu contatar o morador do andar de cima? A administração respondeu friamente. Não conseguimos contato. Nunca passei por uma situação tão chata na vida. Apesar de estar me esforçando ao máximo para resolver, os problemas não param de surgir um após o outro. Justo nessa hora, Lívia Rocha, que tinha saído para comprar água, ainda não voltou. Você pensa em ligar para ele pedindo ajuda, mas de repente lembra que Lívia Rocha nem sequer tem celular. Em pleno século XXI. Isso é absurdo demais. Você acha que, mais do que uma bicicleta, o que Lívia Rocha mais precisa agora é de um celular. Não consigo contatar o morador de cima. Nem dá para contar com a administração. Você está completamente sem saída. Só lhe resta afastar as coisas da área que está vazando. Nesse instante, um clarão ofuscante atravessa a janela, iluminando toda a noite como se fosse dia. Um trovão ensurdecedor parece querer rasgar o céu. Sua respiração fica ofegante de repente. Você se lembra daquele tufão na sua memória. Lá fora, na enorme janela de vidro, relâmpagos e trovões. Você, com 7 ou 8 anos, só conseguia se encolher na cama, chorando impotente. Papai e mamãe estavam sempre ocupados. Viajavam por todo o país. Você era deixado sozinho naquela casa vazia. O céu naquela época era tão escuro. E os trovões tão altos. O medo do fundo do coração foi despertado instantaneamente. Você se encolhe todo no canto da cama. Nesse momento, Lívia Rocha acabará de comprar a garrafa de água mineral gelada mais barata. Sentado sozinho num aparelho de exercícios, ele bebia com a cabeça baixa, um gole após o outro. Capital na calada da noite está totalmente escuro. Neste mundo de arranha-céus, você se sente tão pequeno que sufoca. Você sabe que ele veio de uma família pobre desde criança, e o pai morreu cedo. Foi a mãe e o avô que trabalharam duro para sustentá-lo nos estudos. Ele foi o primeiro colocado em ciências exatas de uma província com alto índice no vestibular. Dizem que todos os professores que o ensinaram se orgulhavam dele. Depois, entrou na Universidade de Capital, repleta de talentos, e continuou sendo aquele brilho radiante. Era o centro das atenções entre os colegas. Dizem que no segundo ano ele começou um negócio com um colega. Passavam noites em claro programando e administrando. Conseguiram fazer a empresa chegar a um valor de mercado de dezenas de bilhões. Mas não se sabe como, de repente, a empresa foi atacada. Ele sofreu uma derrota completa.
E ainda ficou com uma dívida enorme. Aquele empreendimento que corria tão bem foi simplesmente abortado. Lívia Rocha também suspeitou se não teria ofendido alguém. Mas aqueles grandes empresários claramente acreditavam muito nele. Não havia motivo para prejudicá-lo. Mas você tem certeza que aqueles ataques repentinos eram definitivamente direcionados a ele? Lívia Rocha não fazia ideia de quem era o inimigo. Agora ele não tinha nada. Quanto menos para investigar a verdade. Ele bebeu um gole de água gelada. O frio desceu pela garganta. Talvez pudesse clarear um pouco os pensamentos. Depois da falência, raramente tinha momentos sozinho assim. Exceto na hora de dormir, você sempre o apressava para trabalhar e ganhar dinheiro. Ou mandava ele fazer isso e aquilo. Ultimamente você realmente acalmou um pouco. Procurou um trabalho extra por conta própria. Ele provavelmente achou sua atitude estranha, como se você fosse deixá-lo. Lívia Rocha certamente lembrou da cena que viu ao meio-dia. Você estava conversando alegremente com aquela garota de rosa. O sorriso no seu rosto parecia muito mais sincero do que quando estava com ele. A garrafa de água mineral na mão dele certamente foi apertada. A garrafa foi se deformando aos poucos. A metade restante da água transbordou e molhou toda a mão dele. Ele nem ousava admitir seus próprios pensamentos. Você sabia que por dentro ele se sentia derrotado e ressentido. Até que o trovão rebombou, e aquela mulher de cabeça baixa ergueu o rosto de repente. Apressou-se para voltar para casa. Você deixou a luz da sala acesa. Quando Lívia Rocha abriu a porta do quarto, certamente viu você encolhido no canto da cama. Com um rosto pálido, tomado pelo medo. Ele andou rapidamente até a cama, tocou seu ombro e perguntou. Xiao Fan, o que houve? O que aconteceu? Você abriu os olhos e reclamou. Está vazando em casa. Não tem ninguém no andar de cima. O condomínio também não resolve. Lívia Rocha viu as duas bacias sobre a mesa. Mas ele certamente achou que o vazamento não era o ponto principal. O ponto principal era a chuva forte lá fora e os trovões incessantes. Ele perguntou, sondando. Você tem medo de trovão? Depois de confirmar que ele não suspeitaria, você acenou com a cabeça timidamente. Lívia Rocha olhou fundo para você. Pegou seu celular e ligou novamente para o condomínio. Queria primeiro resolver o problema do vazamento. Desta vez, o condomínio recusou de forma ainda mais direta. O tom também foi rude. Tarde da noite, com essa chuva forte, como vou aí? E mesmo se eu for, não adianta nada. Não sei abrir fechaduras. Só ouvi Lívia Rocha murmurar baixinho. Ela virou e ligou para a polícia. Vazamento de água é problema do condomínio. Só podemos ajudar a mediar. Mas é tarde e está chovendo forte. Que tal irem para um hotel primeiro? Você viu Lívia Rocha respirar fundo. Como se estivesse tentando aceitar a realidade dos pobres. A água está pingando um pouco rápido. Mas até o chaveiro chegar amanhã de manhã. Não vai alagar esta casa. Lívia Rocha certamente viu a água no chão. Você já havia limpado. Você pensou que ele devia estar surpreso. Depois, Lívia Rocha enfiou o lençol que quase arrastava no chão. Debaixo da cama. Prendendo bem para não molhar. O som das gotas caindo na bacia era muito alto. Ele pegou 2 suéteres para colocar dentro da bacia. Com o tecido amortecendo, o barulho realmente diminuiu muito. Lívia Rocha sentou-se ao seu lado e disse baixinho. O chaveiro vem amanhã às 8 horas. Vamos dormir primeiro. Já é quase meia-noite. Você nem teve tempo de aliviar a tensão, e do lado de fora um relâmpago. Você sabia que um trovão mais forte viria. Se sentia como um prisioneiro esperando a execução. Esperando o golpe fatal. Com um estrondo, um trovão ainda mais forte explodiu. De repente, você foi puxado para um abraço caloroso. O aroma fresco e agradável do corpo dele envolveu você instantaneamente. Não tenha medo. Estou aqui. Você também já imaginou inúmeras vezes nas noites de tempestade que seus pais voltariam de repente. Te abraçariam e diriam para não ter medo. Infelizmente, esse desejo nunca se realizou. Quem diria que agora quem te aquecia era apenas um personagem de papel? Uma protagonista de romance que jamais pertenceria a você. Mas esse calor era tão raro. No dia seguinte, o chaveiro chegou. Sob a testemunha do condomínio, arrombou a porta do andar de cima. Descobriu que não era um cano estourado. E sim que o morador de cima não tinha fechado bem a torneira antes de sair. A água transbordou da pia e inundou o apartamento inteiro deles. Os proprietários dos 2 apartamentos também chegaram aos poucos. Logo acertaram a compensação e os reparos. No mesmo dia, mandaram pintar a parede novamente. Mas a parede tem formaldeído por uma semana. O senhorio de cima alugou um hotel para vocês. Para se mudarem temporariamente. Mas o problema é que o vidro do banheiro é transparente. Você quase quis pegar o designer e perguntar o que ele estava pensando.
Será que os casais que ficam em hotéis realmente aceitam ser tão abertos assim? O som da água veio do banheiro. Lívia Rocha entrou para tomar banho. Você sentou na cama de costas para ela, segurando a prancheta, resmungando para si mesmo em pensamento. A forma é vazio, o vazio é forma. Não sou um tarado. Eu realmente não sou. A voz de Lívia Rocha vem de cima da sua cabeça. Por que parou de desenhar? Você abre os olhos de repente. Um rosto puro e elegante se amplia diante de você. A proporção áurea dos traços faciais. O nariz empinado. Os olhos frios como água. Tão lindo que seu coração pula uma batida. Esse rosto é injusto demais. Como o autor conseguiu criar um rosto assim? Não é à toa que o protagonista masculino fica fascinado por ela. Até gatos e cachorros de rua não conseguem evitar olhar para ela. Você rapidamente se levanta num movimento ágil e desenvergonhado. Estou com bloqueio criativo. O olhar de Lívia Rocha cai na pintura de paisagem em suas mãos. Ele deu uma sugestão. Que tal desenhar outra coisa? Nem todo mundo gosta de usar paisagens como fundo. Você acena com a cabeça. De repente, vem à mente Bianca Neves, a quem você deixou esperando. A aparência de Bianca Neves é do tipo fofa. Não só não provoca pensamentos eróticos, como também acalma seu coração instantaneamente. Você decide desenhá-la. Assim, amanhã, quando for para a barraca, pode entregar o trabalho diretamente. Lívia Rocha se aproxima segurando um livro. Parece que vai se deitar na cama para ler. Quando ele olha distraidamente, vê o contorno do rosto de uma mulher que você acabou de desenhar. Tanto o formato do rosto quanto o penteado são muito parecidos com a garota de rosa de ontem ao meio-dia. O rosto de Lívia Rocha escurece na hora. Ela pediu para você não desenhar paisagens. E você vai desenhar outra mulher. Lívia Rocha quase ri de raiva de você. Mas ficar brava por causa de um desenho a faria parecer mesquinha. Então ele veio com um rosto sério e perguntou casualmente: em qual celebridade você está desenhando? Em qual celebridade você está desenhando? Ele até te deu uma desculpa para salvar a situação. Bastava você seguir o que ele disse. Quem diria que você, sem nem levantar a cabeça, responderia: é um cliente meu. Ele tinha marcado para eu desenhar esta manhã. Mas eu dei o bolo nele. A história não seguiu o roteiro dele. O tom de Lívia Rocha soou estranho. Você é tão atencioso em fazer negócios, né? Com certeza tenho que lembrar de todos os clientes. Você continuou desenhando de cabeça baixa. O rosto de Lívia Rocha ficou ainda mais sombrio. Ela pareceu pensar em como rasgar seu desenho educadamente, sem te irritar. Foi nesse momento que você de repente exclamou: ah! Esqueci como ele era exatamente. Os olhos dele são amendoados? O punho cerrado de Lívia Rocha se soltou de repente. A raiva no coração dela pareceu se apagar instantaneamente. É apenas um transeunte de quem não lembra o rosto. Não tem por que ter ciúmes disso. Lívia Rocha disse, fingindo ser magnânima. Talvez você o encontre de novo no futuro. Aí você desenha ele ao vivo. Você acenou com a cabeça concordando. Tudo bem. Então você guardou esse esboço inacabado. E passou a desenhar cenários de fundo com animais pequenos. Aquele papel de desenho sem os traços faciais foi jogado descuidadamente na cama de vocês dois. Lívia Rocha, fingindo ser tolerante, olhava para aquele desenho e ficava cada vez mais irritada. Agora ela com certeza queria muito jogar aquele desenho no lixo. Mas, pensando no seu temperamento, ela se conteve firmemente. Na manhã seguinte, você montou a barraca novamente. Hoje havia pouquíssima gente no túnel subterrâneo. Até o senhor que vende melancias não veio. Você arrumou direitinho o cavalete, pronto para começar a trabalhar a qualquer momento. Resultado, esperou a manhã inteira e só fez 2 desenhos. Parece que depois de um dia ausente, até os clientes antigos sumiram. Você pensou se amanhã deveria mudar para um lugar mais movimentado. Talvez os negócios melhorem um pouco. Bianca Neves só apareceu quando você estava quase fechando a barraca. Hoje ela estava vestida de rosa novamente. Você reconheceu que era da marca Chanel. O relógio você não conhecia. Mas, para uma estudante se vestir tão bem, a família dela certamente devia ser muito rica. Caio Fernandes, você finalmente veio hoje ao meio-dia. Pensei que você tivesse mudado de lugar. Bianca Neves parecia muito feliz ao ver você. Você explica um pouco envergonhado. Ontem, surgiu um imprevisto em casa e não pude sair. Bianca Neves disse sorrindo. Que bom. Eu estava com medo de não conseguir esperar você me desenhar. Bianca Neves disse sorrindo. Depois de dizer isso, ela viu você arrumando as coisas e perguntou: você está se preparando para fechar a barraca? Que tal eu voltar amanhã para te encontrar?
Você realmente ficou sem graça de fazê-la vir tantas vezes em vão. Olhou para o relógio e disse: Não tem problema, vamos desenhar agora. Justamente ontem eu já desenhei seu contorno. Você tirou da pasta a folha de desenho com apenas o contorno e fixou no cavalete. Bianca Neves ficou surpresa por um momento. Em seguida, baixou a cabeça e olhou para seu relógio de pulso. Provavelmente achou que você reconheceu a marca. Então propositalmente se lembrou dela. E ainda preparou o desenho com antecedência. Bianca Neves sorriu ainda mais feliz. Mas aquele sorriso parecia não ter chegado aos olhos. Desta vez, você desenhou olhando para ela. Finalmente conseguiu ver claramente o formato dos olhos dela. Realmente, olhos amendoados padrão. Dizem que garotas com olhos de pêssego é especialmente popular entre os meninos. Mas a maioria é muito volúvel. Você ainda não é muito bom em ler pessoas. Mas ela acha que os olhos de Bianca Neves são muito puros. Não deve ser o tipo de pessoa volúvel. Caso contrário, ser tão bonito seria uma pena. Este desenho foi feito em 5 minutos. Você entregou o desenho a ele e começou a arrumar as coisas. Bianca Neves segurou o desenho e examinou-o cuidadosamente. Além de elogiar suas habilidades de desenho, ele também disse que seu desenho tem emoção. Por que você desenhou os olhos dele especialmente puros? Claros como uma fonte de água. Bianca Neves disse que foi a primeira vez que alguém desenhou seu rosto assim. Ele parecia bastante satisfeito. Então ele rapidamente escaneou o código e pagou. Depósito de 10.000 yuans recebido no WeChat. Você se assustou e levantou a cabeça. Mas Bianca Neves ainda parecia inocente. Você perguntou fracamente. Não foram 3 zeros a mais que você colocou? Fazer essa pergunta, você mesmo não acredita. Um deslize normal no máximo coloca um 0 a mais. Como é que alguém colocaria 3 de uma vez? Bianca Neves disse sorrindo. Não tem 0 a mais. Acho que seus desenhos valem esse preço. 10.000 já está barato. Você estava apavorado. Não faz assim. Vou devolver o dinheiro agora. Bianca Neves mostrou o código pessoal e o entregou desapontada. Tudo bem. Então me adiciona no WeChat. Você a adicionou no WeChat sem pensar 2 vezes. 10.000 yuans. Quem não iria querer? Principalmente com a sua família passando aperto. Mas você não podia aceitar aquele dinheiro. Bianca Neves parecia só uma criança. Mais cedo ou mais tarde ela se arrependeria. Você a adicionou no WeChat. E imediatamente devolveu o dinheiro extra por transferência. Bianca Neves sorriu e balançou o celular para você. Então não vou atrapalhar seu horário de saída. Outro dia trago uns colegas para você desenhar. Ok. Tchau. Depois que Bianca Neves se afastou, você pensou e achou cada vez mais estranho. Lembrou que reembolso no WeChat não precisa adicionar contato, certo? Você franziu a testa, encarando a foto de perfil de Bianca Neves. Depois de pensar muito, você a bloqueou sem hesitar. Você achou aquela garota estranha. Não ficou tranquilo. Com seu senso de segurança extremo, achou que seu pequeno lar pobre não aguentaria nenhum golpe. Lívia Rocha encontrou Bianca Neves na rua. Normalmente ela nem repararia numa pessoa qualquer dessas. Mas Bianca Neves estava vestida de forma chamativa demais. Tudo rosa. Até o cabelo era rosa. De longe já dava para ver a garota brincando no celular. Lívia Rocha, sem querer, olhou. E viu a tela do WeChat no celular dela. A foto de perfil era sua. No meio de um dia quente de verão, de repente ela sentiu um calafrio. Lívia Rocha ficou paralisada no lugar. Bianca Neves foi se afastando cada vez mais atrás dela. Mas a raiva em Lívia Rocha só aumentava. Então já adicionaram no WeChat. Ele ainda não adicionou você no WeChat. Por quê? Lívia Rocha olhou para si mesma, sem nada. Tão pobre que nem sequer tinha um telefone. E aquela pessoa de cabelo rosa usava um Patek Philippe de 4 milhões no pulso. Lívia Rocha trabalhou duro novamente até o amanhecer naquela noite. Ele trabalha freneticamente. Ele quer ganhar dinheiro para comprar um celular. Os colegas ficaram assustados com essa determinação dele. Esse jovem tem energia demais. Ele vai fazer todos eles perderem o emprego? Lívia Rocha como uma máquina incansável. Até meia-noite ela ainda quer continuar trabalhando. Até que alguém lá fora chama. Lívia Rocha. Seu namorado veio te encontrar. Até que alguém lá fora chama. Os colegas imediatamente começam a caçoar. Olha, trabalhando até tão tarde. O namorado deve estar preocupado. Volte logo. Deixe um pouco de espaço para nós trabalharmos. Lívia Rocha tem muita sorte. Deixe-me ir ver como o namorado dela é bonito. Lívia Rocha naturalmente não vai deixá-los ver. Ela empurra os colegas para trás. Então corre rapidamente para fora. Ei! Por que tão mesquinho? Quando Lívia Rocha sai correndo,
Ainda se ouviam as colegas de trabalho xingando ele de mesquinho. Ao vê-lo sair, você finalmente suspirou aliviado. E disse com um tom de raiva: Lívia Rocha, você não cumpre o que promete. Ele tinha me prometido que voltaria para casa todos os dias antes das 22 horas. E agora já são 0h07. E ele ainda não mostra sinais de querer voltar. Se não soubesse que ele está mais duro que uma pedra, você até suspeitaria que ele foi aprontar por aí. Você vai buscá-lo tarde da noite para levá-lo para casa. Lívia Rocha, que estava furiosa a tarde toda, perdeu a raiva num instante. O som da água correndo ecoava no banheiro. Ele se lavou todo direitinho antes de sair devagar. Você já estava deitado na cama, de costas para ele, mexendo no celular. A expressão de Lívia Rocha mudou de repente. Provavelmente lembrou do que aconteceu durante o dia. Será que ele pensou que você estava conversando com aquele cabelo rosa? Essa raiva aparece do nada. Lívia Rocha subiu na cama. Provavelmente queria dar uma espiada na tela do seu celular. Mas quando ele se inclinou, o celular já estava com a tela preta. Você já tinha adormecido. Ele não conseguiu ver o que queria. Provavelmente, sentiu alívio e decepção ao mesmo tempo. Sua respiração era muito suave, tão silenciosa que o deixou um pouco inquieto. Então, meio que por instinto, ele esticou o dedo na frente do nariz dela. 1 segundo, 2 segundos, até o 3º segundo. Finalmente, uma respiração fraca tocou a ponta do seu dedo. Só então Lívia Rocha se sentiu aliviada. Ainda bem, você ainda está viva. Havia um traço de confusão em seus olhos. Como uma pessoa puramente das ciências exatas, Lívia Rocha era completamente incapaz de entender os romantismos na cabeça de alguém das humanidades. Ela até pensava que arranjar um namorado, casar e ter filhos, formar uma família comum, já seria o suficiente para uma vida completa. No entanto, a falência mudou tudo drasticamente. Naquele quarto de hotel pequeno, sujo e extremamente barato, um sentimento diferente começou a brotar em seu coração. Ele parecia ter entendido de repente. O que as pessoas passam a vida inteira buscando é a base do casamento. Mas, ao mesmo tempo, algo além do próprio casamento. No dia seguinte, você foi até a loja mais próxima da Xiaomi. Quanto custa o mais barato? A vendedora entusiasticamente te apresenta. Este modelo custa apenas R$ 341, adequado para estudantes e pais, avós usarem. Você se engasgou um pouco. Embora o celular de Lívia Rocha sirva no máximo para fazer ligações e usar o WeChat, mas usar o mesmo modelo que os mais velhos não é um pouco exagerado? Porém, pensando que você não tem dinheiro sobrando, exagerado ou não, tanto faz. Vou comprar este. Depois que tudo estiver resolvido, você carrega a prancheta e continua a vender seus desenhos debaixo da ponte. Quando Lívia Rocha chega com a marmita, você está concentrado pintando. Ela coloca a marmita no chão como de costume. Sem dizer uma palavra, já vai embora. Você rapidamente a chama. Espera, Lívia Rocha. Comprei um celular novo para você. Você rapidamente a chama. Lívia Rocha para. O número de celular e o WeChat estão registrados no meu documento de identidade. Fique tranquila. Se quiser usar outros aplicativos, pode usar meu documento. O número eu mandei para você no WeChat. Lívia Rocha não respondeu, perguntando com desconfiança. Você não disse que estava economizando para comprar roupas de outono. Por que pensou em me comprar um celular? Você já inventou essa desculpa, não quero ficar te procurando a toda hora. Muito menos ter que ir tão longe te buscar no trabalho de madrugada. A testa franzida de Lívia Rocha se desfez. Entendo. Vendo que ele não suspeitou, você se sentiu aliviado. Então volta para o trabalho. Ganha bem. Está bem. Lívia Rocha saiu com o celular na mão. No caminho, não parava de admirar o aparelho. Até que uma garota à sua frente bloqueou o caminho. Lívia Rocha ergueu os olhos e viu aquele cabelo rosa chamativo. Lembrou que a moça tinha adicionado você no WeChat. O rosto de Lívia Rocha fechou-se. Bianca Neves cruzou os braços e olhou de relance para o celular dela, com frieza. Debochou. Você ganha tanto dinheiro para ele. E ele te dá um celular vagabundo desses. Lívia Rocha percebeu imediatamente que havia algo errado. Ela não era uma admiradora de Caio Fernandes? Por que está falando mal dele pelas costas? Isso não é da sua conta. Lívia Rocha respondeu friamente. Bianca Neves largou a máscara de menina boazinha. Com um tom muito desdenhoso. Nem a faxineira do banheiro da minha casa usaria isso. Irmã, sua vida está tão sofrida assim. Lívia Rocha guardou o celular e estreitou os olhos. Quem é você, afinal? Ela não lembrava de ter uma irmã tão desbocada. E ainda toda vestida de grife. Bianca Neves sorriu. Eu pesquisei. Você trabalha em 2 empregos todo dia. Ganha uns 10 mil por mês.
Não é muito. Mas pelo menos não precisaria morar num porão. Irmã, foi ele que te arrastou para baixo. Não me chame de irmã. Não somos íntimas, isso é nojento. Lívia Rocha só captou essa parte importante. Bianca Neves mudou o tratamento. Irmã Lívia, eu fugi de casa para te encontrar. O avô disse que, se você conseguir ter sucesso novamente nos negócios, deixará você voltar para casa. Mas você está sendo atrasado por ela. Nunca mais vai voltar. Lívia Rocha franziu a testa. Deve ter confundido a pessoa. Dizendo isso, ele afastou o cabelo rosa. Não queria perder tempo nenhum com essa pessoa. Bianca Neves correu atrás dele e disse: seu namorado é extremamente materialista. Ela montou uma barraca aqui por alguns dias e só adicionou o meu WeChat. Você sabe por quê? Porque ela percebeu que o relógio que uso no pulso vale milhões. Ela quer trair. Ao mencionar adicionar no WeChat, Lívia Rocha ficou irritada. Ele se virou e disse: foi você que insistiu em transferir mais dinheiro para ela. Enganou-a de propósito para te adicionar. Não pense que ele não viu. Ele viu muito claramente. Bianca Neves sorriu. Transferir dinheiro não exige adicionar no WeChat. Pode mostrar o código de recebimento. Irmã, não duvide. Ela é definitivamente um materialista. Se não acredita, vou enviar uma mensagem no WeChat convidando-a para jantar esta noite. Você vê se ela vai sair. Dizendo isso, ela baixou a cabeça rapidamente e ditou a mensagem. Lívia Rocha ficou furiosa instantaneamente. Não preciso que você teste como é meu namorado. Ele estendeu a mão para impedir. Mas Bianca Neves rapidamente enviou a mensagem. Enquanto os dois discutiam, um ponto de exclamação vermelho apareceu na janela de chat do celular. A outra pessoa ativou a verificação de amigos. Você ainda não é amigo dele. Por favor, envie uma solicitação de verificação de amigo primeiro. Só pode conversar depois que a outra pessoa aprovar. Bianca Neves perguntou confusa. Você pegou o celular dela escondido e apagou? Ela não acreditava que algum garoto bloquearia facilmente um peixe grande como ela. Quem recusaria um perseguidor bonito e rico? Bianca Neves ficou paralisada como um palhaço. Lívia Rocha se aproximou e deu um tapa nela. Deixou o rosto da garota vermelho com um tapa. Ela advertiu. Não me importa para quem você veio. Fique longe dela. Se não, não reclame se eu for rude. Bianca Neves cobriu o rosto e disse com mágoa. Irmã, eu estou te ajudando. Depois que Lívia Rocha foi embora, quanto mais pensava, mais achava estranho. Não é estranho que aquele cara de cabelo rosa saiba o nome dele. Mas conseguir investigar tão detalhadamente o trabalho atual dele. O que ele quer, afinal? Lívia Rocha não se lembrava de ter um inimigo como esse. Pensando nisso, ele fez uma ligação. A pessoa do outro lado estava ocupada. O tom era muito impaciente. Alô, quem é? Sou eu, Lívia Rocha. Do outro lado, houve uma grande confusão. Parece que ficou tão surpresa que deixou o celular cair no chão. Senhor, você está bem agora? Júlia Luna estava tão emocionada que quase chorou. Faz meses que não tenho notícias suas. Estávamos quase morrendo de preocupação. Senhor, onde você esteve? Sem notícias suas por tantos meses. Lívia Rocha sentiu um calor no coração e sua voz ficou mais suave. Como vocês estão agora? Júlia Luna fungou, com a voz embargada. Está tudo bem. Cashin e os outros estão recomeçando o negócio. Já conseguiram a primeira rodada de financiamento. Eu, para ter estabilidade, arrumei um emprego numa grande empresa. Sênior, você está pensando em recomeçar seu negócio? Se precisar de mim, posso me demitir e me juntar a você a qualquer momento. Lívia Rocha ficou em silêncio por um longo tempo e finalmente perguntou. Por que confia tanto em mim? Júlia Luna não sabia se ria ou chorava. Claro que quero construir uma carreira com você. Sênior, você é meu ídolo. Acredito que no futuro você conseguirá brilhar no palco mundial. Lívia Rocha achou isso absurdo. Júlia Luna tinha uma fé cega demais nele. Não sabia que a dívida dele era impagável por várias vidas. Mas Lívia Rocha não quis estragar o entusiasmo dela. Por enquanto, ainda não tenho esse plano. Continue se dedicando bem ao seu trabalho. Lembrando-se do ocorrido, ele perguntou mais uma vez. Você se lembra se nós desagradamos algum estudante do terceiro ano de cabelo rosa? Ou alguma filha de magnata dos negócios? Sobrenome Bai. Júlia Luna? Que filha de magnata teria um estilo tão alternativo? Não me lembro. Espere, vou perguntar a Cashin e as outras. Na mente de Lívia Rocha, surgiram as palavras que Bianca Neves disse. Meu avô disse que se você conseguir empreender novamente com sucesso, poderá voltar para casa. Quem é o avô de Bianca Neves? E o que significa voltar para casa? Lívia Rocha não consegue entender. Mas acha absurdo se preocupar com alguém tão estranho. Júlia Luna. Senhora,
Você ainda está com aquele cara? Aquele cara se refere a Caio Fernandes. Nenhuma das amigas dela gosta dele. Acham que Lívia Rocha é boa demais para ele. Mas o homem não sabe dar valor. Não só trata mal a Lívia Rocha, como também diz que as amigas a influenciam mal e a fazem trabalhar até tarde. Mas, apesar de não gostarem, Júlia Luna não ousa falar mal do cunhado, com medo de que, se eles se casarem, a chamem para ser dama de honra. Lívia Rocha também sabe de quem ela está falando. Ainda estamos juntos. Júlia Luna não sabe mais o que fazer, mas ainda assim, com muito tato. Bom, o cunhado até que é legal. Ele te ama de verdade. Lívia Rocha murmura. Amor. Ao ouvir essa palavra tão estranha, sente um calor no peito. Mas acha que não se encaixa tão bem assim. Debaixo da ponte, você mexe no celular. No fórum, a maioria diz para montar um ponto na entrada do ponto turístico. As pessoas lá são todas turistas. Tem tempo livre para sentar e deixar você desenhar para elas. De repente, você desliza a tela e vê um vídeo curto com 50.000 curtidas. Descobre que o desenho da pessoa nem é tão bom assim. Isso consegue fazer sucesso também? Intrigado, você abre o perfil do autor. Vê que ele tem 300.000 seguidores. Cada retrato captura os traços, mas não a essência. Mesmo assim, nos comentários, um monte de gente quer encomendar um desenho dele. O blogueiro ainda diz no perfil: só aceito 10 encomendas por dia. Já estou com a agenda lotada até o próximo mês. Na hora, você acha que também consegue. Consegue fazer 50 desenhos por dia. E ainda melhores que os dele. Nesse instante, o celular toca. É Lívia Rocha ligando. Lívia Rocha, alô, é o namorado da Lívia Rocha? A Lívia sofreu um acidente a caminho do trabalho. Venha rápido. A voz da mulher estranha no telefone está muito aflita. Ao fundo, ouve-se uma barulheira. Assim que você chega, vê Lívia Rocha cercada por um grupo de pessoas. Ela está encostada num poste. Do canto da sobrancelha até a bochecha, escorre uma marca de sangue. Olhos sem foco. Lívia Rocha, você rapidamente vai até ela. Sou Caio Fernandes. Você consegue me ouvir? Você está sentindo pena dela? Lívia Rocha tentou abrir os olhos para ver melhor, mas as pálpebras estavam pesadas demais para levantar. A mulher teimosamente não deixava os olhos se fecharem. Sua voz estava ansiosa, preocupada. Já não era mais aquela pura ofensa e tédio de antes. Caio Fernandes. Estou me esforçando muito para ganhar dinheiro. Tu vai ficar comigo, não é? No quarto do hospital, ficou ao lado dela o dia inteiro. Só ao anoitecer Lívia Rocha recuperou a consciência e acordou. A mulher franziu a testa, como se lamentasse o próprio corpo fraco. Lívia Rocha, como pode ser assim? Lembraste deste trecho da história? No livro original, a protagonista salvaria alguém, empurrando uma menininha para o lado. E assim foi ferida por um objeto pesado. E o protagonista original, ao atender o telefone, xingou-a de procurar problemas. E ainda não a levou para se tratar. Isso fez com que a protagonista quase não sobrevivesse. E a protagonista, ao acordar, não recebeu nenhum cuidado do protagonista original. Ainda foi repreendida por ele sem piedade. Ter uma namorada como tu é o meu maior azar. Sua sanguessuga miserável. Além de não conseguir ganhar dinheiro, ainda gastas o meu dinheiro. Bebe meu sangue. Por que você não vai morrer? Essas palavras apareciam frequentemente nos sonhos noturnos da protagonista. Você as viu muitas vezes enquanto lia o livro. Agora, o romance se tornou realidade. Quem deve dizer essas palavras duras é você. Dizê-las machuca Lívia Rocha. Não dizê-las não combina com a personalidade original do personagem. Fará Lívia Rocha desconfiar. Seus lábios tremem, incapazes de pronunciar uma palavra. Mas Lívia Rocha abaixa a cabeça primeiro. Desculpe. Vou melhorar o mais rápido possível. Tentarei não atrapalhar o trabalho. Você não conseguiu se conter naquele momento. Seus olhos estavam cheios de compaixão. Ele claramente não tinha culpa. Por que ele pede desculpas? Lívia Rocha. Você é irresponsável. Se você se machucar, não poderá ganhar dinheiro. Você não pode se machucar. Os olhos escuros de Lívia Rocha fitavam você, como se quisesse olhar dentro do seu coração através dos seus olhos. Muito diferente. Embora ambos dissessem para ele ganhar dinheiro. Mas o seu rosto agora estava cheio de pesar e culpa que não conseguia esconder. Por que sentir culpa? Por que sentir pesar? Não chore. Caio Fernandes. Ele está te consolando. Você está preso na trama, sem saber o que fazer. Mas tem que fazer coisas que não gosta contra a sua vontade. Queria muito confrontá-lo diretamente. Mas tem medo de que ele a veja como uma louca fugida do hospício. Intelectuais são materialistas convictos.
Ele não acreditaria numa coisa tão absurda. Você pega a marmita da mesa. Vou buscar comida para você. O idoso que acompanhava o leito ao lado perguntou de repente a Lívia Rocha. Esse rapaz é seu namorado? Lívia Rocha fez e olhou para a senhora idosa que também estava deitada na cama. O casal tinha cerca de 70 e poucos anos. Com uma aparência calma e amigável. Pareciam fáceis de lidar. O idoso brincou. Garotinha, você tem sorte. Seu namorado se preocupa muito com você. Ele fica de olho no seu soro o tempo todo. Assim que acaba uma gota, ele chama alguém. Não se atreveu a sair nem um passo. Lívia Rocha parou. Ele ficou aqui desde amanhã até agora. O idoso assentiu. Isso mesmo. Provavelmente nem almoçou ainda. Vi que vocês entraram às 11. Lívia Rocha tateou o celular na mesa. Abriu o perfil de Júlia Luna e digitou algumas palavras. Empresta dinheiro, devolvo devagar. Júlia Luna já tinha perguntado delicadamente muitas vezes se ela precisava de dinheiro. Lívia Rocha era muito orgulhosa. Não queria baixar a cabeça e pedir dinheiro emprestado. Mas se não baixar a cabeça agora, todo o sofrimento recairá sobre você. Ele podia até imaginar você pintando dia e noite para juntar o dinheiro da cirurgia dele. Por orgulho, fazê-la passar por dificuldades. Não valia a pena. Rangido, a porta do quarto do hospital se abriu. Você voltou carregando uma marmita. A refeição do paciente era bem variada. 2 pratos de carne e 2 de legumes. E também uma sopa de costela com lotos. Mas Lívia Rocha ficou muito confusa. Por que a sua também era tão leve? Sua marmita era do mesmo modelo que a dela. Ele lembrava que você preferia comidas mais temperadas. Você partiu os achis. Se você ficar com vontade e roubar minha comida, não posso bater numa paciente. Lívia Rocha ficou em silêncio. Ele não era esse tipo de pessoa. Mas o velhinho ao lado percebeu. Ela tem medo de que você não sinta gosto na comida. Por isso fez questão de comer o mesmo que você. Você ficou incrédulo. Desviou o olhar, sem jeito, tentando consertar sua imagem. Nada disso. É que hoje eu quis comer algo mais leve. Quanto custou a cirurgia? Lívia Rocha perguntou. Mais de 10 mil. Você já estava preocupado em como juntar esse dinheiro. Lívia Rocha, você não é muito azarada? Acabou de receber o salário e já aconteceu isso. O destino está pegando no seu pé. Lívia Rocha completou. Como dizem, quando se está pobre, até um gole de água fria entala. Você ficou sem palavras. Uma frase irritante e realista. Mas não se preocupe. Lívia Rocha pegou o celular e te fez uma transferência. Conseguiu um empréstimo. Você olhou para os 20 mil reais que caíram na sua conta, chocado. Você conseguiu pedir dinheiro emprestado? Isso não está certo. Você lembrava que, nos registros originais, a protagonista nunca pedia dinheiro emprestado. Mesmo quando tinha que trabalhar mais de 10 horas por dia. Ela sempre aguentava sozinha. Alguém tão orgulhosa como ela jamais pediria emprestado. Mas Lívia Rocha disse. Posso sim. Tenho uma amiga mais nova. A Júlia Luna. Você a conhece. Júlia Luna, você se lembra? No romance, diz que ela é sua colega mais nova e sócia. Depois que Lívia Rocha recuperou sua identidade como princesa da elite da capital, foi promovida a sua principal assistente. Lívia Rocha já deu o primeiro passo. Parece que não se importa em pedir mais dinheiro emprestado a Júlia Luna. Quando receber alta, vamos trocar de apartamento. Você fica chocado. A personalidade de Lívia Rocha não é forte, independente não depende dos outros. Ainda pedir emprestado a Júlia Luna? Você acha que não se deve tirar lã de uma só pessoa? Lívia Rocha acena. Ele agora é executivo em uma empresa conhecida. Salário mensal de mais de 100 mil. Salário mensal, mais de 100 mil. Você fica tão chocado que sua mente parece derrubar moedas de ouro. Realmente digno de ser amigo de um figurão. Também é um figurão. É justamente essa lã gorda que se deve pegar. Só que, realmente, quando você receber alta, vamos nos mudar do porão. O livro claramente registra que eles viveram naquele semi-porão por mais de um ano inteiro. E só se mudaram depois que a protagonista foi vendida para a boate. Será que vai haver alguma mudança depois? Lívia Rocha. Mudar. Vou procurar um apartamento online nestes dias. Vamos trocar por um quarto com varanda. Sua expressão é imprevisível. Está bem. Mas no fundo, tu não acreditas. Tudo neste mundo de papel é controlado pelo autor. Não podem ocorrer grandes mudanças num curto espaço de tempo. A medicação de Lívia Rocha contém soníferos. Por isso, ela dorme a maior parte do tempo. Tu trabalhas junto ao leito do hospital. Quando necessário, chamas a enfermeira para trocar o soro. Tu é muito focado quando desenhas. Preocupando-te que pode perder o controle do soro, colocas um despertador.
Vens ver de vez em quando. Durante a noite de plantão também é assim. No final, até a enfermeira sente pena de você. Você pode comprar um alarme de soro. Quando acabar, avisa-te. Não precisas ficar sempre a olhar. A primeira reação de um pobre é ter medo de não poder comprar. Existe uma coisa tão atenciosa assim? É caro? Quanto é? Você está inquieta? Não sei se custa algumas centenas. Se for muito caro, não compro. 14 yuans. Você fica sem palavras. Esse caro na boca de vocês, médicos, é realmente assustador. Com a ajuda do dispositivo milagroso, você consegue dormir mais tranquilamente do que antes. Mas como acordei algumas vezes à noite? De manhã Lívia Rocha abriu os olhos e viu que você tinha olheiras. Você perguntou sem muita energia. Lívia Rocha, você está sentindo algum desconforto? Lívia Rocha sentiu que seu coração estava desconfortável. Lembrou das palavras que você disse antes, chamando ela de inútil. Você tinha razão ao xingar. Ele realmente não foi bom para você. Ele está te prejudicando. Em um breve instante, surgiu nele o pensamento de deixá-la ir. Mas as palavras chegaram à boca e não saíram. Vamos contratar um acompanhante. Você não precisa mais ficar de plantão. Você franziu a testa e disse com preocupação. Mas um acompanhante em capital custa centenas por dia. Eu levaria muitos dias para ganhar esse dinheiro. Que tal eu me candidatar a acompanhante no hospital? Estou com medo de que você se canse demais e não descanse bem. Lívia Rocha, com o coração pesaroso, finalmente abriu a boca para explicar. É que estou com medo de que você se canse demais e não descanse bem. Eu posso dormir durante o dia para compensar. O principal é que o acompanhante é realmente muito caro. No final de uma semana, são 2.000 yuans. Só de pensar, parece que o céu vai cair. Lívia Rocha virou o rosto. Lábios firmemente apertados. Júlia Luna, que estava atolada de trabalho na empresa, de repente recebeu uma mensagem de WeChat de Lívia Rocha. Ao abrir, ficou extremamente feliz. Senhor, você finalmente se reergueu. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda de volta ao seu domínio. Vou agora mesmo procurar um trabalho adequado para você. Lívia Rocha olhou para as suas costas enquanto você desenhava. De repente, sentiu que não era ruim ter desistido daquelas supostas insistências. No início, quando a empresa faliu, ele duvidou da vida. Achou que não conseguiria viver da internet. A dívida de bilhões o abalou, e ele nunca ousou voltar. O que fez seus pensamentos mudarem? Foi a pressão da vida. Foi o namorado dele que ficava à noite ao lado da cama para trocar o soro. Durante o dia, ainda dependes da venda de quadros para ganhar dinheiro e sustentá-la. Tu dizes que desenhar dezenas de quadros por dia é muito fácil. E muitas vezes ficas com as mãos dormentes por desenhar tanto tempo. Mas sem dizer uma palavra, sacodes os braços e recomeças a desenhar. Lívia Rocha tem de admitir que ele estava errado. A sua fuga foi incompetente e covarde. Ele precisa enfrentar tudo o que passou, para descobrir a verdadeira razão de sua falência. Superá-la e se reerguer. Seu telefone toca. Ela atende, quanto mais ouve, mais animada fica. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Depois de desligar, Lívia Rocha pergunta. O que foi? Você sorri e responde. Cancelei a reserva do hotel. O proprietário conversou com a outra parte e conseguiu converter em dinheiro os dias não utilizados. Mas hoje completou 7 dias. O proprietário foi até lá e percebeu que o quarto ainda estava com cheiro. Então fez a outra parte pagar mais 7 dias de estadia. No total, ele me transferiu mais de 1.000 yuans. Uma sorte inesperada. Ao ouvir isso, Lívia Rocha também sorri junto com você. Apenas um leve sorriso no canto da boca. Mas já era bem perceptível. Caio, você não deveria sair para enviar as pinturas? Descanse um pouco. Ficar sentado pintando faz mal para o pescoço. Vou descer e me exercitar um pouco. Você pega as pinturas e desce para encontrar o entregador. Não muito longe da entrada do hospital há um ponto de entrega de encomendas. Vá até lá e preencha o endereço. Nesse momento, uma voz familiar de repente soou. Caio Fernandes, há quanto tempo não te vejo? Você levantou a cabeça e viu uma cabeleira rosa. Era Bianca Neves, a estudante do 3º ano da Academia Central de Artes. Você não a via desde que se mudou para desenhar na entrada do ponto turístico. No momento, está muito confuso. Há quanto tempo? Você está por aqui passeando. Bianca Neves piscou os olhos e sorriu. É que minha irmã está doente. Mora neste prédio mesmo. Ela apontou para o andar de cima. Mas não vou subir para vê-la. Provavelmente ela não vai querer me ver. Você pensou que ainda tinha coisas para fazer e disse. Então vá cuidar das suas coisas primeiro. Eu ainda tenho que subir para cuidar da minha namorada. Não vou me estender mais com você. Ao ver que você ia embora,
Bianca Neves disse, seguindo você. Ainda queria conversar mais com você. Você não parou. Conversar sobre o quê? Parece que a gente não é tão íntimo assim, né? Caio Fernandes, por que você me bloqueou no WeChat? Não consigo nem te mandar mensagem. Você pensou consigo mesmo. Claro, com medo de ser um golpe de amor. Mas mesmo assim franziu a testa e disse: Você precisa de alguma coisa comigo? Bianca Neves disse, com um tom preguiçoso. Fica comigo. Eu tenho mais dinheiro do que a sua namorada. Posso garantir que você nunca vai passar necessidades na vida. E não precisa mais viver de vender quadros. Você parou de andar. Bianca Neves também parou. Ele tirou o relógio de pulso e estendeu para você. Se você concordar em ficar comigo, vou te dar este relógio que vale 4 milhões. Como nosso símbolo de compromisso. Você olhou para o relógio, que não tinha marca aparente. Não é à toa que nunca vi. Então era tão caro assim. Realmente daria para uma pessoa comum viver confortavelmente a vida inteira. Você levantou a cabeça e disse a ele, sério. Primeiro, muito obrigado pelo seu apreço. Mas eu já tenho namorada. Se você ainda insiste em querer roubar o amor alheio, acho que não é racional. Porque esse tipo de atitude tem um nome um pouco feio. Chama-se amante. O rosto sorridente de Bianca Neves congelou na hora. Esse homem ousava falar isso dele? Bianca Neves, desde pequeno, sempre foi o centro das atenções. Finalmente tomou a iniciativa de paquerar um garoto. E aí o chamam de amante. O sorriso no rosto de Bianca Neves quase se desfez. Eu sou bonito e tenho dinheiro. Você não ousa nem se mexer. Lívia Rocha é o herdeiro da elite da capital. Sabe o que isso significa? Quando ele recuperar a identidade, vai se tornar oficialmente o sucessor da família. Aqueles magnatas do mundo dos negócios, todos famosos. Não importa idade ou experiência. Só de vê-lo, todos têm que cumprimentá-lo por iniciativa. Bianca Neves, mesmo que a família dele seja rica, nunca vai conseguir competir com Lívia Rocha. No futuro, os dois vão ser mandados por Lívia Rocha para um buraco no interior para cuidar de porcos. Pensando nisso, você olhou para Bianca Neves com compaixão. Com o jeito mimado dessa garota rica. Se fosse jogada num vale remoto e desabitado, provavelmente não sobreviveria melhor que um leitão. Não me sinto atraído. Você só quer ficar ao lado da princesa falida. Complete sua linha de história de forma tranquila. Bianca Neves ficou surpresa ao passar por você. Murmurou. Que situação é essa? Será que ela já sabe a verdadeira identidade da irmã Lívia? Impossível. Esse segredo está bem guardado. Até a própria irmã Lívia não sabe de nada. Não pode. Não posso deixá-los ficar juntos. Se Lívia Rocha se casar com um homem comum assim, mesmo que volte para a família, não terá firmeza. Esse homem é um obstáculo. Ele ainda precisa encontrar um jeito de separá-los. Na enfermaria, você acabou de entrar. Talvez o sorriso no rosto dela fosse muito evidente. Você sentiu que a enfermeira tinha segundas intenções. Doutor, nos próximos dias, coma algo leve, para evitar que o ferimento inflame. As instruções entusiasmadas do médico foram recebidas com respostas frias de Lívia Rocha. Mas ela não desistiu. Em vez disso, pegou o monitor de pulso e disse animadamente: Vou medir seu pulso, para ver se está normal. Sua cabeça se ergueu com um ponto de interrogação. Isso não está sendo um pouco óbvio? Até que o médico saiu alegremente com os dados. Você foi até a cama de Lívia Rocha muito descontente. Lívia Rocha percebeu que você voltou há muito tempo. Diferente da atmosfera descontraída de antes de ir embora. Agora você está tão sombrio como se estivesse segurando a raiva. Parece que alguém te deixou chateado. O que aconteceu lá embaixo? Lívia Rocha perguntou. Você respondeu casualmente. Nada. Encontrei um cliente para quem desenhei antes. Trocamos algumas palavras. Ela perguntou novamente. Por que você está chateado? Você franziu o rosto. Lívia Rocha. Não. Não estou chateado. Apenas está com raiva. Do que ela está com raiva? Lívia Rocha observa discretamente. Vendo que sua fúria não diminui, mas aumenta. Especialmente depois que o médico sai após registrar o pulso novamente. Você reclama silenciosamente em pensamento. De novo, de novo. Já veio 3 vezes só nesta manhã. Por que não veio nos primeiros 2 dias após a cirurgia? Agora que está quase curado, registra com tanta frequência. Não é um pouco óbvio demais? Você tem um monte de coisas para dizer, mas não ousa. Então, indignado, começa a desenhar. Seu estado de espírito é muito evidente. Como agora, que até moveu o cavalete de propósito. Todo o corpo virado de costas para ele.
Lívia Rocha começa a refletir sobre onde errou. Parece que você está com raiva dele. O conta-gotas soa novamente. Você acabou de apertar a campainha da cama. O jovem médico entra imediatamente. Eu troco. Você se senta novamente, acovardado. Deixa ele vir. Mais um cuidador gratuito para ajudar a vigiar Lívia Rocha. Você ainda fica feliz com a folga. O jovem médico veio 6 vezes durante o dia todo. Você também não falou com Lívia Rocha a tarde inteira. Quando você desce para pegar a comida, Lívia Rocha ainda pensa em como te alegrar. Preocupada, franze a testa. O avô da cama ao lado pergunta. Pequena Liu, o que te preocupa? Não está descansando direito. Lívia Rocha olha para a avó dormindo e diz em voz baixa. Parece que deixei meu namorado chateado. Mas também não sei onde errei. O avô diz sorrindo. Se fez algo errado, peça desculpas. Casais não guardam rancor. Lívia Rocha faz uma pergunta além do seu conhecimento. Pedir desculpas mesmo sem saber o erro? Nos seus mais de 20 anos de vida. Por ser confiável e não cometer erros frequentemente. Também raramente pedia desculpas. Mas um pedido de desculpas deve ter pelo menos um motivo. O avô a ensina. Pode pedir desculpas mesmo sem saber. Você pode dizer que pode mudar. Até que a raiva dela passe. Ela vai te dizer por que está irritada. O conselho do velho senhor fez Lívia Rocha se sentir muito instruída. Ele decidiu tentar mais tarde, quando tivesse uma oportunidade. Você voltou carregando a marmita. Colocou o saco plástico na mesa ao lado dele. Sem nenhuma intenção de abrir a caixa para ele. E também não estendeu a mesinha de refeição. Isso é para. Ou não para ele comer. Lívia Rocha não entende. Quando ele estava prestes a perguntar, você apertou de repente a campainha da cabeceira. O jovem médico entrou e trocou o soro novo para ele. Vendo que a marmita dele já tinha chegado, disse de passagem. Vou abrir a mesinha para você. Lívia Rocha finalmente percebeu o que estava errado. Você continuava de costas para ele, ignorando-o. O jovem médico colocou a marmita na mesinha. E ainda ia abrir a tampa e os hachis para ele. Lívia Rocha interveio. Não precisa se incomodar. Eu mesmo cuido disso. Obrigado. O jovem médico sorriu e disse. Então vou sair. Se precisar de algo, é só apertar a campainha e me chamar. Foi então que Lívia Rocha lembrou de todo o seu mau humor hoje. Parecia que era sempre antes ou depois de apertar a campainha. Será que era por causa disso? Mas por que seria assim? Lívia Rocha não sabia como chamar essa emoção estranha. Ele só sabia que o namorado dele, por causa disso, já estava ignorando-o a tarde inteira. Sem sequer olhar para ele. Lívia Rocha se sentiu muito desconfortável. Desculpa. Esse pedido de desculpas foi para você. Você estava segurando o pincel e, sem virar a cabeça, disse. Pedir desculpas por quê? Come logo a sua comida. Lívia Rocha não falou nada. Também não comeu. Ficou ali, com o olhar pesado fixado nas suas costas. O olhar dele era tão intenso. Mesmo sem virar a cabeça, você conseguia sentir, fazendo você se sentir muito desconfortável. Você virou a cabeça. Por que fica me encarando? Quer que eu te dê de comer? Lívia Rocha. Vamos comer juntos. Esta é a ceia dos dois. Não estou com fome. Lívia Rocha também disse. Então eu também não estou com fome. Está a ameaçar-se a si próprio, não é? Rendo-me, então. Sob a pressão da identidade da princesa da alta sociedade de capital, levanta-se de repente. Abre a marmita na mesinha. Você está com ciúmes? Lívia Rocha perguntou-te de repente. Até a sua mão tremeu. Estou a comer ar. A brincar. Como é que eu teria ciúmes? A Lívia Rocha é só um desenho animado. Tal como jogos de simulação que ela jogava. Não existe de verdade. Quem é que se apaixonaria por um desenho animado? Você está mesmo com ciúmes. Lívia Rocha estava muito segura. Por que é que não falas? Com medo de não conter a verdade, então dizes. Não estou com ciúmes. Só não gosto de usar chifres. Mesmo que a protagonista venha a pertencer ao herói no futuro, pelo menos agora pertence a ela. Este tipo de traição na cara dela. Que homem aguenta? Lívia Rocha sentiu-se injustiçada por levar uma acusação tão pesada. Não te estou a trair. Você olhou para ele e disseste. Você está a espalhar o seu charme para seduzir. Quer mesmo dar o fora. De qualquer forma, lembra-te. Elas não são a sua alma gêmea. Não espalhes o seu charme à toa. Pensaste que ele te daria a palavra. Que nunca mais olharia para outro homem. Mas ele, como um robô, soltou outra frase. Xiao Fan, tu está mesmo com ciúmes. A explosão foi num instante. Com raiva e vergonha, disseste. Disse que não. Você é um robô ou quê? Lívia Rocha inclinou-se e beijou você nos lábios.
O aroma frio e puro da mulher chegou, ainda com a mesma agressividade. Suas pupilas dilataram-se. O seu cérebro ficou em branco. Depois de alguns segundos, ela tentou se afastar. Só depois de alguns segundos ela finalmente se afastou. Nesse momento, o jovem médico entrou novamente para medir a temperatura dele. Rafaela Reis imediatamente se virou e sentou-se diante do cavalete de pintura. Como é que a comida já está há tanto tempo aqui e ainda não comeu? Já deve estar fria. Lívia Rocha recusou desta vez. Não precisa medir. Não tenho febre. Então posso aquecer a comida para você. O nosso hospital tem micro-ondas. O jovem médico era demasiado entusiasta. Lívia Rocha, só depois de compreender, percebeu o quão evidente era. Lívia Rocha ergueu a cabeça e disse: sair frequentemente do posto durante o horário de trabalho para visitar pacientes sem necessidade de tratamento.